natureses, agora eu assumi aqui. Estamos saindo agora da entrevista do Milanesa Games para o Café com RPG. Então, se você está chegando aqui exatamente agora, saiba que já tem outro vídeo falando sobre o assunto de hoje, que é Blackthorn Keep, que vai lançar como jogo, mas também está saindo como sistema de RPG. E agora estamos aqui com os dois criadores. Se apresentem rapidinho e falem vocês. Eu sou o Roberto, sou o fundador da Limiar Studios, criador de Blackthorn Keep RPG. E estou aqui com o meu amigo Jefferson. Eu falo agora? Vai, pode ir. Eu sou Jefferson Neves, sou colaborador aqui dentro do Blackthorn Keep, como coautor, né, também do sistema de regras, do cenário, né, em alguma medida também. Sou membro do Lampião Game Studio, já crio jogos doidões aí já faz um tempo, com a minha galerinha de lá, e estou espalhando a chama aqui também um pouquinho agora. Primeira coisa, eu li o Fast Play, esse kit introdutório aqui, e eu tô muito disléxica ou está escrito D30? Está escrito D30. Não só está escrito, como tem um aqui na sua frente. Ó. Gente, vocês sabiam que existia isso? Eu não sabia, eu tô vendo aqui na minha frente e a primeira coisa que eu tô pensando é: achei um dado pra rolar no lugar do D20 e não tirar um. Porque tem menos chance. Pode tirar um 30 ainda. Vamos lá, vamos testar. Tá roubado. Se Dois, caísse um, 21. eu ia achar muito, eu ia sair chateado. correndo. Então, falando de sistema, vocês se basearam em algum outro sistema? Já tem outros sistemas de 30? Como é essa construção da base do sistema de RPG? Essa construção ela é uma coisa curiosa, né? Porque no original, quando eu comecei a escrever Blackthorn Keep RPG, tinha outro nome na época. E nem era, vamos ser sinceros, nem era escrever. Era aquela criação orgânica de grupo de jogadores de muito tempo, quero começar a fazer meu jogo e só flui. Assim, a gente jogava a sessão e a gente falava, pô, precisa de um mapa agora. E vamos fazer um mapa. Mas e, o que tem pra lá? Pra lá tem a cidade, né? É uma das coisas mais gostosas quando você está criando organicamente com teus amigos ali na mesa, é isso, criando o jogo enquanto o jogo acontece. Nessa época eu não sentei e falei, porra, vou escrever um RPG agora. Não foi isso, exato. né? Isso foi depois, foi 10 anos depois. Mas de início, a gente começou a jogar D&D na época, né? Foi em 2002, então a terceira edição tava porrando. E eventualmente a gente viu que não estava agradando mais. Suprindo as necessidades. Não estava suprindo. A gente foi pro True 20, que na época era uma espécie de D&D hackeado, né? um D&D modular, uma coisa meio GURPS, meio D&D. Você tinha as peças das classes, em vez de ter classe, você montava o personagem com pontos e tal. E aí dali a gente passou para uma versão de Guerra nas Estrelas de D20, na época. Que o Guerra nas Estrelas ele tinha um sistema de vitalidade diferente, que era muito mais mortal. Então você tomava acerto crítico e ia direto na sua vitalidade, você podia morrer com um golpe só, tinha umas coisas bem mortal, assim, que era mais do que a gente queria e estava procurando nessa época. E a partir dali a gente começou a brincar com outras fontes, né? A gente passou por coisa de Vampiro à Máscara, né? Você pode ver que tem uns quadradinhos na ficha aí que lembra muito, né? Nessa mesma época, em 2008, 2009, eu comecei a jogar com a D&D quarta edição, que foi da onde me veio essa facilidade com carta, né? Quarta edição tem muita coisa que as pessoas criticam, mas a parte visual do quarta edição para o jogador, para você trazer jogador novo, né? Para você explicar regras e tal, a parte mecânica da quarta edição era muito interessante. Então a gente trouxe um pouco disso também e acabou combinando aí no que a gente tem hoje, né? Tem outros temas que a gente puxou, que eu puxei influência pra caramba, como o Pendragon RPG, que é um RPG, né? Muita gente não conhece, mas, porra, muita coisa que eu incorporei na parte narrativa, na parte dramática do sistema foi influenciado por Pendragon RPG, que depois virou a parte de aspectos dos personagens, a parte de estrela e tal, né? E muita coisa também surgiu com os jogadores, né? As pessoas vinham jogar, traziam as expectativas delas do jogo, né? De como criar um personagem, e a gente fala, pô, a gente tem que colocar isso no jogo de alguma forma. Então a gente... O Blackthorn Keep RPG se tornou uma coisa viva em determinado momento. Né? Isso, eu estou falando de 20 anos de desenvolvimento, né? Desde quando a gente começou lá a sentar na mesa e fazer o mapa, só fazendo um mapa e se perguntando o que tem pra lá se a gente for pra lá. Não sei, cara. Até, sei lá, 5, 6 anos atrás, quando a gente começou a fazer... De maneira mais sistemática. Mais sistemática. Isso, a parte sistemática, inclusive, foi o que deu origem ao RPG de videogame, né? Isso. Porque na verdade o processo aqui é o contrário mesmo. É o RPG de mesa que virou, tá virando, né? O RPG eletrônico. E, de certa forma, até ponta de faca é isso mesmo. Porque eu comecei a fazer o videogame porque eu comecei a fazer o criador de personagem para o RPG. Né? Em 2020 eu sentei para aprender a mexer em Unreal e tal e comecei a fazer o criador de personagem.
Eu queria fazer um programa que cuspisse um PDF do meu RPG. E aí eu botei o bonequinho no jogo e falei, pô, vou botar um bonequinho aqui agora pra poder imprimir a ficha com o bonequinho. Então o bonequinho tem que botar uma espada na mão. O bonequinho, aí se o bonequinho andar agora? E se o bonequinho bater? E se ele andasse de cavalo? Eu cheguei nisso aqui que tá hoje. Gente, assim E nasce se o fosse um jogo? Foi isso. Eu comecei a fazer Gente, que maravilhoso. um criador de personagem tipo D&D 4ª edição tinha. Né? Que você abria lá o Character Builder, escolhia as habilidades, ele imprimiu a ficha. Era isso que eu queria fazer. E virou né, Cara, foi evoluindo pro chegou Isso hoje. é muito louco, porque na verdade, como eu conheci o jogo primeiro, conheci vocês como jogo, eu acho que eu não me apresentei no Café com RPG, porque como a gente tá fazendo uma conversa integrada com o Milanesa Games, eu não me apresentei, desculpa. Eu sou Ron Barão, eu sou artista 3D da Limiar Studios e foi eu que criei o Blackthorn Keep todinho. Tá aí. Aí tira o corte agora. Plágio! Cara, eu achei incrível porque o RPG veio primeiro. Não fazia a menor ideia disso. Você queria criar coisas de ficha pro RPG e aí virou... Foi uma loucura, porque eu tinha um amigo, o Fernando, que é até um jogador de RPG, é um dos caras mais impactantes da história de Blackthorn Keep, é Fernandinho, né? Porque Ele jogou com quem? ele era o Monzerati, né? Depois a gente entra toda essa história. E era programador... Chegou até a se servir mais. Né? E em 2016, 2015, por aí, 2015, 2016, ele fez uma versão web de criação de personagens de Paragonia, né, que na época chamava Paragonia RPG, antes de ser Blackthorn Keep, né, o nome era Paragonia. Pra criar personagem online, né? E ele fez e tal, mas a gente nunca chegou a terminar, né? E eu queria um negócio mais visual e tal. Então, quando chegou ali na pandemia, né, eu tava órfão na época do criador de personagem que ele tinha criado, já tinha parado de funcionar, não tinha dado mais, né, deixando pra lá. Eu comecei a aprender no Unreal e falei, porra, vou fazer um criador de ficha de personagem na Unreal, né? E a coisa foi andando, virou o jogo, como eu falei, né? Primeiro botei o bonequinho pra andar e tal, e eventualmente eu tava programando o jogo e chegou no... Né? Que aí entra naquilo que a gente falou no papo da parte de games, se você quiser ver, vai ver lá. Que é a facilidade de ter essas coisas disponíveis pela Epic. Né? Que foi isso que permitiu o Roberto brincar com a Unreal e eventualmente perceber que, caralho, dá pra fazer um jogo, mano. Aí, né? Não, mas aí eventualmente eu tô mais gente, né? Exato. Quando foi em 2022, eu fui na Big em São Paulo e conheci o Tony, que é hoje o nosso sócio lá, que é o programador, né? O engenheiro que trabalha com a gente lá. Mas isso já é... Foi o momento Nick Fury. Foi o momento Nick Fury do Roberto, entendeu? Que ele foi chegando nas pessoas. Você já ouviu falar da iniciativa Blackthorn? Da iniciativa Blackthorn. Exato. É isso aí. E aí hoje nós somos 15 pessoas, né? Mas começou com eu, igual um maluco, querendo fazer um criador de personagem do RPG. Pra você ver, RPGista é tudo maluco, né? A gente começa com uma coisinha desse tamanho. Isso aí. Aí tem 175 livros de RPG, é só você sentar e jogar. O que você faz? Um videogame. É isso. É isso. E eu tinha muito tempo, né, cara? A pandemia... A pandemia quebrou as pernas. fiquei... Todo mundo teve um projeto de pandemia, eu Pois acho, é. né? Sim. Acho O que meu todo projeto mundo... de pandemia foi criar conteúdo de RPG. olha só. Exato, teve gente que foi cortar o cabelo em casa, eu fiz isso algumas vezes, foi terrível. eu deixei o cabelo terrível. crescer, fiquei cabeludo e barbudo. Nossa, quando o Roberto veio me recrutar pro Blackthorn Keep, ele tava de cabelo grande, gente. Gente. Eu acho que tem vídeo no canal de cabelão. Tem vídeo aí no Eu canal. guardei depois, foi terrível. Mas a pandemia teve disso, né, cara? Foi muito ruim por um lado, mas por outro lado, acho que muitas pessoas tiveram uma mudança na trajetória por conta da pandemia. Eu acho que comigo com certeza foi. Eu não me imaginava, 5 anos atrás, né, em 2019, eu não ia falar assim, em 2024 eu vou estar com um estúdio de videogame, publicando RPG. Não, tentando fazer um AAA no Brasil, e é isso aí, vamos lá. Triple A com 15 pessoas, olha só. Olha que Não, maluquice, é isso, né? né? Double A. Começa de algum lugar, né? Então é Exato. isso. Teu A processo gente criativo. mira lá em cima, uma hora isso. chega. Te mira alto que você errar, pelo menos a gente erra pra cima. Né? Isso, exato. Agora, entrando um pouquinho mais na história e universo do jogo, e também jogo tanto de RPG quanto jogo. Uma das coisas que você falou é que inicialmente o nome seria Paragonia. Isso. E uma das coisas que tem aqui na ficha é Ascendência Paragonia. O que é Paragonia e quais são as ascendências que a gente pode ter nesse joguinho? A Paragonia é um continente, né, onde se passa grande parte da história. A gente tem um mistério em torno dos outros continentes do mundo, a gente quer deixar isso para explorar mais tarde, né? E a Paragonia é o que a gente faz que é semelhante, né, que se assemelha à América do Sul. É o continente que foi colonizado pelos irfígios e tudo mais, né? E as ascendências, né, são justamente o que a gente trata aí, são as culturas da qual você pode pertencer, né? Os Paragônios são comparados aos nativos, né, aos originários da Paragônia, os povos originários da América do Sul, são semelhantes. A gente tem os irfígios, que são os europeus, os Durcônios, que são
equivalente aos vikings, né? Os povos nortenhos de outros jogos, são os Durkônios. Os Durkônios a gente não falou no Não Games, falamos, não Maneiro, falamos, maneiro. E tem os Numidas, que são equiparados aí, são os povos de cultura africana, equiparados aos povos de cultura africana do nosso mundo. E existem outros povos que a gente vai explorar ainda, mas essa ascendência é isso, é a parte de cultura. É muito parecido com o Reino de Ferro nesse ponto, né? E tem alguma relação mecânica com essa ascendência que vocês citam? Ou é apenas uma coisa para background de sua cultura, no base geral? Ou te dá alguma vantagem, te dá algum tipo de benefício mecânico? As culturas elas têm o condão de facilitar acesso a determinadas perícias, né? Então, vai ter algumas perícias que você não fica treinado, né? Você não ganha pontos necessariamente, mas você compra elas mais barato, porque você tem uma familiaridade com essas perícias. E as ascendências, né? Tanto as ascendentes quanto a estrela, quanto o local de origem e a idade, todas elas têm um impacto mecânico, a gente queria deixar isso bem claro, né? Mas nada que seja com gesto determinante pro seu personagem. Que vai ser jogar errado. Se você não fizer um arqueiro no Mida, tá jogando errado. Se você não fizer um arqueiro no Mida, você está certo também, porque RPG é igual Barbie, você pode ser o que você quiser. É igual o quê? É igual o quê? RPG é igual Barbie, você pode ser o que quiser. Mas é uma coisa que eu e o Jeff a gente discute bastante, é isso. Até que ponto que as decisões que são interpretativas devem ter impacto mecânico, né? E como que isso vai impactar a liberdade dos jogadores. Isso a gente está o tempo inteiro buscando formas de... não dá para excluir 100% isso, né? Mas de manter esse equilíbrio mecânico em segundo plano e manter, né, a liberdade narrativa, a liberdade interpretativa dos jogadores em primeiro plano. Falando em termos de design também, de RPG, mecânica não é número, necessariamente, né? Se a gente pega ali, sei lá, o Numida, o Irfígio, o Paragônio e coloca adjetivos para ele, né? Você pensar ali, o Paragônio ele vai ser ali atento, discreto e alguma outra coisa. Isso é mecânica também, gente, sabe? Isso não é só um get-get e eu não vou usar isso em jogo. Muito pelo contrário, porque por conta do Blackthorn Keep, né, a gente vai falar sobre a questão das cenas, de como interagir, de como o jogo funciona na hora de jogar o dado mesmo, e essas coisas podem entrar lá, para você gerar um gatilho de uma cena, para poder justificar uma ação que você quer fazer ali que normalmente talvez não fizesse sentido, mas aí você lembra, eu tenho isso daqui que vincula meu personagem a esse tipo de ação ou reação. Então, o próprio narrador é estimulado a te puxar por essas cordas também narrativas, né? Que também é mecânica, né? Mecânica não é só número, não é só mais 1, mais 0. Tudo na ficha é mecânica, né? E guia também o jogador. Exato. Né? Justamente essa gama de opções que você oferece, né, com essas diferentes qualidades do personagem, te guia também, guia o narrador, guia os jogadores a encontrar outras formas de explorar o personagem, explorar o cenário, explorar as propostas narrativas do jogo. Uma coisa, só um parênteses também, se você ficou curioso sobre o background dos Paragônios, né, como história, dos Irfígios e dos Numidas, por exemplo, que vão ser menções que vão ser feitas aqui o tempo todo, dá um pulinho lá no canal de games, porque a gente falou bastante, aprofundou mesmo na lore mesmo do universo, tá? Então lá a gente falou mais, aqui a gente está falando mais do RPG, então cola lá. E aproveita também, vou pedir o teu like, o teu comentário, o teu compartilhamento. Você não faz ideia do duro que foi que estamos dando. Nossa, hoje... Nossa. Estamos aqui hoje no Odisseia. estúdio bonitinho, todo perfeitinho, arrumadinho pra vocês, e isso tudo só acontece com o apoio de vocês. Então, curtir, comentar, compartilhar com um amigo que você acha que vai curtir essa parte aqui também. E dar uma olhada no nosso Apoia-se também, que é extremamente importante. Estamos aqui no estúdio renderizando, gravando o nosso programa. Então, por favor, se você acha que vale a pena, dá essa moral aí pra gente, tá bom? Vamos falar mais... Eu queria perguntar uma coisa bem idiota, mas que eu gostaria de saber. Se eu quiser dar um... Aceita a sua natureza essa. Obrigado. Vai lá. Então, sendo um idiota que sou, se eu quiser dar um socão em alguém com essa ficha, como é que eu faço? Cara, a base do jogo é jogar um D30, somar um bônus, comparar com o número-alvo, e a diferença, né, entre o número-alvo e a rolagem do dado é o efeito prático no jogo. Então, no caso de um ataque, né, você não ia jogar 2 dados nem D&D, que você joga um D20 acertou, você joga um D8 mais 2 de dano. Aqui você jogaria um D30, somaria 10... cheguei a 35, a defesa do cara era 20, você deu 15 de dano. E aí, olhando pra ficha, dano, né? essas características estão onde na ficha? Justamente, aí tem
O jogo é todo baseado em perícias, né? Então você vai ter uma perícia com arma, que vai ser o seu índice de ataque, e vai ter uma defesa do alvo, e a diferença entre a rolada e a defesa determina o dano. Isso também pode ter outros efeitos, né? Por exemplo, as armas muitas vezes têm o condão de estabelecer um dano mínimo ou um dano máximo, né? Então uma lança pode ter dano mínimo de 5 e dano máximo de 12. Se você passar de 12 de diferença, você não causa mais do que 12, você causa 12. Mas se você tiver menos do que 5 de diferença, você não causa menos, você causa pelo menos 5 de dano, que é determinada característica daquela arma. E você realmente só usa o D30, tá? Só que cada jogador com um D30 na mão, acabou. Só precisa disso. Um D30 só resolve a mesa, mas claro, né? Quanto mais você tiver, melhor, né? Então, como sempre. Quem não gostaria de ter também, né? Exato. Pra quem já viu filmes do Steven Seagal, antigo, botar isso aqui numa meia, tu pega uns bandidos aí, cara. Então... Ainda é uma arma, né? Uma arma branca. E se eu quiser... Resolver na violência nunca é o melhor caminho, né? E se eu quiser ir na diplomacia? Como é que eu uso essa ficha? É o mesmo esquema. Você vai ter a perícia voltada para isso, né? Que intimidação, alguma coisa assim. E vai, né? Essa cena vai ser construída da mesma maneira. A diferença da minha, vamos dizer assim, do meu ataque diplomático, vamos dizer, e a defesa do cara também é uma característica da ficha dele. Você vê que na ficha tem aí determinação. Determinação. Seria ataque mental, por assim dizer, né? Interessante, hein? Interessante, hein? Você viu alguma referência nessa ficha aí, Diana? Cara, eu tô amando, eu adorei a estética de papel envelhecido, tô adorando essas minuciazinhas que a gente tá tendo. Eu acho que agora vamos mais pra ambientação geral do jogo, que também foca um pouco na ambientação do game. Eu li como um jogo medieval do passado que poderia ter acontecido. Como é que rola essa parada? Qual é a proposta inicial do jogo no sentido da ambientação? A gente tem aquela proposta de imaginar o que seria um mundo onde, né, uma versão da América do Sul tivesse sido colonizada 1000 anos antes e tivesse que passar pela colonização durante o período medieval. Né? O que seria um período colonial medieval? Como seria a América do Sul invadida num período diferente do que foi aqui? A nossa, quando a gente faz essa pergunta, né, o mundo que nunca foi, como poderia ter sido esse mundo que nunca foi e tal, é justamente essa, é pra gente imaginar esse mundo fantástico com problemas que a gente está acostumado a ver fora do período medieval. A gente estuda muito isso sobre o período colonial brasileiro, sobre o período da colonização, os impactos da colonização na América do Sul, no Brasil principalmente, da nossa própria cultura, né, nosso próprio país. E a gente quer justamente explorar essas diferenças, explorar essas temáticas num cenário, né, numa fantasia que a gente gosta. Eu sou apaixonado por fantasia medieval desde moleque, né? Então, pra gente ver, né, visualizar... No Brasil, eu acho que ainda é o subgênero, né, de narrativa, assim, de RPG e tal, que é mais popular, não tem pra onde correr. Eu acho que até, arrisco dizer, no mundo inteiro, né, cara? É uma coisa que tá em alta aí, né, com Game of Thrones, Casa do Dragão, né, Vikings... Anéis de Poder. Anéis de Poder. O filme de Dungeons and Dragons, que lançou recentemente. Né? Exato, justamente. Então essa invenção, né, essa ideia de misturar a nossa cultura colonial, né? Nós somos um país colonial, né? A gente pode não ser mais uma colônia, mas os impactos da colonização estão na nossa sociedade até hoje, né? Isso aí. Misturar essa temática com o período medieval, com a fantasia medieval é a proposta do jogo, é a gente trazer coisas da nossa própria cultura e explorar elas e lidar com elas dentro desse tema que a gente gosta, desse gênero que a gente gosta tanto. E em termos de cenário, enquanto que o jogo, né, tá focado nisso aqui, ó, curiosamente, bem a foto do Blackthorn Keep, né? E o RPG não. O RPG você não vai obrigatoriamente jogar na região de Blackthorn Keep. Você vai ter toda a Paragônia para você vivenciar ela no seu jogo. A gente vai detalhar cidades, personalidades importantes de cada lugar, tipos de história que você pode viver em cada lugar. Então a gente, assim, né, a gente já tem um material bem robusto sobre a ambientação, que ainda tá, sei lá, na terceira escrita, que ainda é pouco, né? Se a gente tiver lá pela 10ª, tá mais ou menos bom. Então ainda tem que passar por muita revisão, mas já tem aí umas 100 e poucas páginas só de cenário, história do cenário, história das cidades, que é aquele pontapé. Quando a gente vai no jogo, ó, tem que saber alguma coisa sobre a cidadezinha tal que fica ali, vai aparecer no jogo.
A gente vai lá e olha. Por mais que mude o que tá lá, mas tem que ter um pontapé. Porque sempre vai mudar. Isso aí não tem jeito, sempre vai mudar. E uma coisa também que a gente não se priva é de entender que cada mídia é uma mídia. Se a gente precisar mudar alguma coisa pro jogo eletrônico que tá diferente no RPG, e vai estar diferente às vezes num quadrinho, ou numa série, quem sabe um dia, não tem problema, cara. Cada mídia vai se comportar de uma maneira com o Blackthorn Keep. Isso tá tudo bem, isso tá ok, não tem problema nenhum. A gente entende que essas adaptações são necessárias. Mas parte de um ponto. E o ponto é o RPG, no primeiro momento. O RPG é a nossa pedra angular. É a nossa pedra fundamental para criar tudo que está em volta dele. Aí o RPG eletrônico, o quadrinho, a série que vai sair, se Deus quiser, e tudo mais. Então estamos falando de um multiverso enorme. Não, então a nossa ideia é realmente colocar o Blackthorn Keep numa coisa transmídia mesmo. Assim, total. Total, exato. A ideia é essa. Então, o material que a gente quer preparar para deixar redondinho ali pro cara, claro, vai ter algumas áreas centrais que a gente vai descrever mais, que é onde essas aventuras podem facilmente acontecer de maneira mais simples. A gente está fazendo uma estrutura de aventura pronta, que é muito simples e prática para o cara usar, que já está experimentada nessa aventura que vem com o kit introdutório, que é a Fogo na Cidade do Lago, né? Que é essa aventura introdutória que faz caminho com a nossa demo. Então, se você jogar o RPG e jogar a nossa demo, que se pá até o fim do ano de repente está disponível na Steam pra galera, bom, é o que a gente está tentando. Vamos ver. Então, não é promessa não, a gente está tentando. Você vai ver que se as coisas você veio do futuro, comente aí. Me enganaram! Mas por enquanto você pode jogar essa demo nos eventos que a gente vai. Então se liga lá no Instagram da Limiar, do Blackthorn Keep. Quando a gente vai num evento, a gente leva essa demo para a pessoa experimentar, que é paralela com o Fogo na Cidade do Lago. Então quando você jogar um ou outro, você vai ver personagens aparecendo ali que se conversam, entendeu? Porra, que incrível, que cara. Coexistem. E aí essa estrutura de aventura, já é um teste, né, óbvio, tá aí para isso. A gente vai ver o quão bem ela funciona, né? E aí a gente já está avaliando uma outra possibilidade de fazer os encontros dela um pouco mais assim meticulosos, né? Que é de colocar, aí já tem alguns mapas e tal, mas a gente está querendo fazer uma coisa um pouco mais detalhada para ser mais acolhedora para o narrador que acabou de começar, né? E a gente se preocupa muito com isso quando está fazendo o Blackthorn Keep RPG de mesa, que é pensar num narrador que nunca narrou e ser acolhedor para esse cara. Para ele, calma, fica tranquilo. Aqui estão as ferramentas que você pode usar e é isso. Relaxa, você é só mais um jogador, sabe? Você não é o deus da mesa e nem tem que... A pior coisa para um narrador novo, cara, é você estar na mesa e sentar um mal acabado e com aquela postura de me entretenha pelas próximas 4 horas. Porque eu acho que uma das maiores problemas hoje em dia que a gente vê, pelo menos do meu ponto de vista, é que tem muito grupo sem narrador. Isso eu ouço direto. Fulano narrava, mas não quer mais narrar, né? Eu tentei narrar, mas não me dei bem. Então uma das coisas que a gente tem uma preocupação muito grande de dar as ferramentas pro cara que quer narrar, entendeu? Para ele ver que não é desafio. Não é nada demais. Não é nada demais, né? Qualquer um faz. O Jefferson tá aí para provar isso, não é isso? Mas... Com todas as limitações que a vida me deu. Até você, né? Mas assim, é uma coisa que a gente tem muito cuidado, né? Uma das ferramentas que a gente quer garantir que vão estar funcionando direitinho é justamente a ferramenta para os narradores poderem conduzir jogos com facilidade, né? Isso que o Jefferson falou é muito importante, muitas vezes. Vários narradores têm uma trava de entender que ele tá no lane, que ele pode conduzir a narrativa, né? E uma das coisas que a gente trouxe no jogo, que é uma mecânica, né, que a gente se orgulha muito, é a mecânica de cenas, que é para justamente ofertar tanto para os jogadores quanto para os narradores, né, uma caixa de ferramentas de onde eles podem tirar as próximas ações do jogo, né? Não dos personagens, né, mas do jogo como um todo. Eventos do jogo que vão engatilhar a reação dos personagens. Porque às vezes o jogo cai muito nisso. Quando você é um narrador novo, você sente aquele momento de, caramba, o que eu faço agora? A galera não tem nada pra fazer, como se fosse muito a sua obrigação, botar a galera para manter a galera ocupada o tempo todo, sabe? Então, através dessa mecânica de cenas, a gente tenta, cara, esfriou, tenta isso aqui, joga isso aqui pra eles. E aí vai se criando umas coisas, né? Essas situações que vocês estão colocando é o que vocês chamam nos livros de nós? Então, dentro da narrativa das aventuras, como é que funciona a estrutura de uma aventura? Fala um pouquinho da questão, por que fios são importantes na ambientação de Blackthorn Keep? No mundo de Blackthorn Keep, cara, existe
uma lenda criadora original, né? De que as pessoas estão amarradas à realidade com cordas, né? Se você vê que na ficha, a gente até chama os atributos principais de cordas, tá? Um pontinho pequenininho aqui, não é atributo, não é habilidade, são cordas, né? Então, assim, um dos temas centrais são esses lances das cordas, de como elas guiam o universo, né? Estão ali entrelaçadas ali na origem mais profunda do cenário do mundo do universo do Blackthorn Keep, né? E aí o Gerson trouxe essa ideia, né, de organizar as quests, as aventuras oficiais através de fios e nós, que eu achei fabuloso. Ele, né, bebeu dessa fonte. Que aí o fio é toda a narrativa e no meio desse fio tem vários nós, que são as cenas que você desata para chegar até o final. Então é só uma maneira, sei lá, bonita de mostrar pro cara, relaxa, uma aventura é isso aqui, é um fio que tem vários nós. Desfez ele e acabou a aventura. Pronto, é isso. Relaxa. Essa imagem é Relaxa. maravilhosa. Relaxa. Ele faz um paralelo também até com técnicas de roteiro, né, cara? De você ter que manter ali uma narrativa, uma linha principal, né? Um arco principal, que no meio dele tem outros pontos, né? Os nós nada mais são do que encontros que tem seu próprio arco, né? Então a gente chega ali, é fácil de transmitir essa informação pro narrador novato e para os jogadores entenderem e absorver essas informações também. Cara, é incrível Funciona muito esse bem. conceito. Bom, se a gente começar a jogar aqui agora, vamos montar a mesa aqui agora, eu seria um Ifígio, eu pegaria um barco e iria pra Ifígio, é possível? Até é, mas aí você vai botar o seu... Várias paradas vão acontecer com você. Primeiro, você tá onde? Será que ele tá em Xerá? Ele deve estar lá em Porque Calha, eu né? acho que... Calha? Pra pegar mas barco? Pra pegar um barco, Pra né? pegar um barco pode ser. Mas se ele tiver em Xerá e tiver que fazer uma jornada até Calha, já dá pano pra Já manga. dá 3 campanhas. Já dá temos 3 aí um campanhas. fio enorme. Porque Xerá é uma cidade muito interessante, cara. Xerá, ela foi criada pelos Irfígios em cima de uma velha ruína de povos antigos que os próprios Paragônios meio que já viam como algo velho. Então pense nisso. Esses invasores chegam lá e tem uma cidade antiquíssima, meio que dentro de uma ravina, né? Ela tem todo um uma planalto, coisa né? meio... Imagina uma chapada, né? Só que cheia de caminhos dentro dela, assim. E esse lugar já está lá, já existe, e os Paragônios meio que disputam o domínio dela, porque ela é importante por motivos religiosos, simbólicos e tal. Então, Estratégicos também. exato, que é privilegiada a posição e etc. E esses caras disputam o controle. Os Irfígios chegam, dominam alguns desses povos no sentido de troca. Pô, eu te dou uma arma melhor para tu se aliar a mim e a gente pegar aqueles outros Paragônios lá. Será que isso já aconteceu em algum lugar? Não sei. Será que já aconteceu em algum Pois lugar? é. Não tô E aí, lembrando. esses caras criam Xerá em cima dessa velha ruína Paragônia. Que nem é Paragônia, é de mais povos antigo antigos, ainda. né? Não é? É que uma coisa que é interessante no nosso cenário, cara, é que todo cenário de RPG tem os povos antigos. Né? Tem as ruínas primeiros, dos ali, Dwemer lá em Skyrim, né? Ou então você vai em Senhor dos Anéis, tem os próprios homens de Númenor, né? Que deixaram ruínas fabulosas para trás. E em Blackthorn Keep, esses povos antigos são baseados nos povos astecas, incas, maias, nos povos de arquitetura monolítica da América do Sul, né? E a gente tem justamente se propõe a isso. As ruínas antigas que você vai encontrar em Blackthorn Keep vão ter Referências a isso, vão né? ter referências a isso. É um povo que não tá ligado a essa história que tá jogando, mas tá ligado à história do universo passado, todo. do passado. Eles são um povo que, né, esteve aqui Isso. e deixou ruínas para trás, e a gente sabe o que aconteceu com A eles. gente sabe que tava lá por causa das É, ruínas justo. deles mesmo, a gente E não aí, sabe. Não sabe de nada. Até explicar essa provocação do Fígia e Ifígia, porque no outro, em Milanesa Games, lá quando a gente falou dos games, a gente soube que Ifígia tem um isolamento ali, estão vivendo isolamento onde esse povo, os Ifígios, eles não sabem o que está acontecendo nessa terra natal Não, deles. mas eu Então, não terminei a tua história não, tô narrando Tem ela mais ainda. história. Calma, pô. Então a gente vai- Você me perguntou, posso? Vai Posso embora. continuar? Estamos aqui, ó, se precisar. E é o seguinte, tem essa ruína, Xerá foi criada em cima. Só que Xerá tem uma tradição muito estranha. Um bom governante de Xerá é aquele que amplia a cidade mais vezes. Então Xerá é uma cidade construída em anéis, E está sempre em expansão. Tá sempre em Então expansão. sempre que alguém chega em Xerá, você vai ver andaimes enormes, guindastes, bois de carga, gente trabalhando. É parte da cultura de Xerá um homem e uma mulher adulta servir como pedreiro, carpinteiro, construtor da cidade. É papel do cidadão do Império de Xerá participar da construção da cidade. Isso é o que torna você cidadão daquele lugar. Ao ponto que a Guilda dos Construtores é É. uma das organizações mais fortes do cenário, né?
Eles são extremamente organizados e tal, são requisitados O tempo o todo, tempo inteiro. pra fora, porque eu quero construir uma parada aqui na minha fazenda pra me proteger. Vou chamar um pedreiro de Xerá, não vou chamar qualquer um, tá maluco? Vou chamar um cara que é muito bom nisso. Então, só isso já... Olha como essa cidade pode ser viva. Por quê? Se a cidade tem centenas de anos, aí a gente cria as teorias. Por quê que Xerá teve esse impulso de criar os anéis? Será que tem alguma coisa a ver com a ruína? Porque a ruína está lá no centro, em algum lugar. Hoje a cidade é muito maior do que essa velha ruína, que está lá no coração primeiro dela. A primeira muralha de Xerá cercava a ruína. Como é que está hoje? Ninguém deve morar lá Onde hoje é que mais. fica o palácio, né? Deve ter lugares inteiros abandonados. Justamente. Dentro da cidade tem alas inteiras que não mora ninguém. Foi Que só não mora construção para que seja E a construída. cidade O propósito se é espalha construir, em volta independente da dessa cidade, né? Virou uma cidade fantasma justamente pela... Então será que você vai conseguir sair de Xerá para chegar em Calha e pegar um barco? Se você sair, você vai fazer uma viagem longuíssima para chegar lá. Quando chegar lá, vai perguntar ao marinheiro, eu quero ir para Efígie. Ele vai falar, você tá maluco, eu é que não vou. E pronto. Acabou aí sua jornada. Ou talvez os piratas das Ardentes possam levar ele. Possam levar ele. Porque a oeste... Tem o A oeste arquipélago das Ardentes, né? A oeste do continente ali, né, da Paragônia, tem umas ilhas, né, que são muito ricas em especiarias e tal. Será que já vimos isso em algum lugar? Né, especiarias e tal, que são disputadas tanto por Calha e por Xerá, mas hoje em dia já houve um acordo entre os dois, um cessar-fogo e tal, mas tem muita pirataria lá, porque ficou meio que uma coisa de comércio livre. Então quem quiser ir lá, vai lá. Acabou que os piratas dominaram essa forma de comercializar e eles estão sempre zingrando nesses mares aí. Então talvez você descubra informações sobre a Efígia com os piratas das Ardentes. Mas deve ter um preço isso aí, né? Com certeza, com certeza. E aí, você topa essa aventura? Eu não, você que se meteu nela, você que se resolva. Se vira com os piratas pra lá. O né? nó é teu e desate você. É isso aí. Não, cara, eu tô afim de... Eu vou jogar com os Númidas. Acho que o Númida tem muito mais mistério pra gente descobrir, assim, de... porque assim, os Irfis, como a gente falou, são inspirações europeias das mais diversas etnias, né? Cara, jogar com os Númidas, jogar com os Paragões deve ter muito mais coisas pra gente desvendar, né? O que você acha? Eu acho que os Paragônios me chamaram bastante atenção. Então, mais do que os Paragônios, os Numídias, você falou que tem todo um império Numídia. Então, tem alguma cidade específica, alguma ambientação específica, alguma aventura específica que você possa puxar para isso? Tem, pô. Tem além porque geralmente esses nomes também são os nomes das capitais, né? Então a gente tem ali uma Numídia mesmo, tal, essa cidade grande, portuária, com os reis vestem ouro, né? Toda essa imagética poderosa que a gente puxa, né? E tem um lugar do outro lado ali da Numídia, que faz fronteira com Calha, que era uma fortaleza. Isso acontece na África. Tem lugares na África hoje que passam por esse processo e a gente quis trazer para representar. Agora eu não lembro o nome do forte. Tem até anotado no meu caderninho ali, que foi assunto de uma aula da semana passada. Que esse forte ele era um ponto de troca de gente na época em que a Calha fazia abertamente o comércio de escravizados. Dizem que ela faz até hoje, mas abertamente era até aquela época ali mais ou menos. Aberon, você falou. Aberon, acho que é. E aí esse forte caiu na mão dos Númidas. E hoje em dia Aberon é um grande ponto de encontro desses Númidas que procuram sua ancestralidade. Eles acabam indo para lá para tentar entender como meus ancestrais vieram parar aqui. E aí daqui eu tentar encontrar alguma coisa, algum legado, seja lá o que for. E atualmente os povos Númidas que são espalhados por toda a Paragônia, né, estão fazendo justamente esse trajeto para ir a Aberon e reencontrar suas origens, né, explorar a Numídia em busca das suas origens que eles perderam. Interessantíssimo. Partiu Aberon, então, né? Partiu Aberon. Agora, isso que é incrível, porque você, como a gente estava falando, né, no jogo, talvez a gente nem chegue perto de Aberon. Não vai não chegar. é o RPG enredo. é muito mais livre. Sem Cara, o dúvida. RPG você vai pra onde você quiser nesse universo, né, cara? Isso aí. Isso é outra coisa. Porque essa história que você fez aí do Irfígio que quer ir pra Efígia,
Nossa senhora, quanto tempo você narra pra esse cara? Antes dele pegar um barco pra ir pra RPG? Eu tô narrando pro meu irmão há 10 anos e ele Pois é. tava tentando chegar num barco já tem um tempo, né? Então, Sério, isso é mesmo isso, cara. Não, ele não tá indo nem pra Não, o irmão dele é o cara que criou o Thomas. É, o meu irmão joga com o Thomas. Sério, cara. Aí dessa ambientação de 10 anos surge o Thomas Blackthorn. É isso aí. Caraca, Muitas coisas do que estão no jogo hoje, que estão no cenário hoje, são frutos de ações de jogadores que aconteceram na mesa, né? O Roberto fazia muita coisa lá em Macaé, que ele não tinha esse medo, que às vezes muito narrador tem, de narrar solo. Virar ali, pô, tem um brother aí de bobeira, você tem um personagem no cenário há muito tempo, vamos jogar, cara. Enquanto a gente, sei lá, tá de bobeira à noite, vamos jogar. E aí você avança um pouquinho aquela história daquele teu personagem. E ele sempre teve essa cabeça meio multiverso, sabe? Então tem um monte de personagem no mundo de Blackthorn Keep que são galera que jogava com ele. E às vezes jogava grupo 3. Aí, por exemplo, pô, vamos continuar a história do Thomas, mas eu tô hoje aqui. Pô, faz um cara aí. Entra aí. Faz um cara aí e vambora. E aí vai, entendeu? E a criação de personagem no Blackthorn Keep ela é muito rápida, cara. Porque você escolhe as características do personagem enquanto você joga. Você pode criar o personagem jogando, né? Durante as cenas você não tem aquele negócio de vamos fazer a sessão de criar o personagem. A sessão 0, né? A famosa sessão 0. Mas aí... De criar personagem. O quê? Sessão 0 é importante não só para criar personagem. É a menor coisa da sessão 0 é criar personagem. Exato. Não, eu sou o contrário, cara. Acho que você tem que sentar na mesa e jogar. Senta na mesa, sentou na mesa e começou a história. Pau dentro. A sessão 0 entra muito no sentido de... a gente tá falando muito sobre colonização, que é um assunto, querendo ou não, sensível. Então, por exemplo, eu quero jogar com Numidia. A gente falou que existe escravidão no sistema. Eu preferiria que isso não fosse abordado diretamente na minha mesa. Isso é uma coisa que a gente lidou na sessão 0, entendeu? Eu não quero que na hora que você falar disso eu ficar puto com você. Eu quero ter tido uma conversa antes de falar. Pô, cara, então, eu não gosto de maltrato com animais. Eu sei que você também não gosta, você nunca botaria no jogo. Mas tem gente que não liga, que acha que, ninguém liga. O cara entende que é só uma fantasia. Mas tem coisa que na fantasia me incomoda, pô. Mas precisa de sessão inteira pra fazer isso? Não, cara, mas sessão 0, mas a sessão 0 você tá achando que é 4 horas de jogo, é meia hora de papo ali. Eu tô vendo que eu sou... Cara, porque você joga com seus amigos, é outra vibe. É o que eu falei. É que assim, gente, a gente tem um conflito de gerações aqui. Quando eles chegaram, era tudo mato. Não existia sessão 0, porque não existia sessão, não existia sistema. Eu sou velho mesmo, infelizmente. Eu já sou da geraçãozinha Nutella, entendeu? E existe sessão 0. Não tem isso de ser Nutella, isso aí não tem nada a ver. E agora que a gente trouxe... Mas isso é interessante, cara, essa discussão é interessante. Porque muitas vezes eu resolvo isso ao longo do jogo, né? Eu sou da mecânica que é roteiro, né, cara? Você tem que resolver os problemas conforme eles aparecem. Então, assim, mas justamente essa preparação aí, né, de que assuntos vão ser abordados e tal, realmente não é uma coisa que eu costumo... Mas quando jogava com meus amigos também não, porque eu conheço todos eles, cara. Eu sei o que vai incomodar um, o que vai incomodar o outro. Aí quando eu comecei a narrar em evento para criar meus próprios jogos, isso começou a virar um problema. Eu tô lidando com um monte de desconhecido na minha frente, que eu não tenho noção. Se eu falar um A pra esse cara e ele ficar ofendido e parar de jogar por causa disso, eu vou me sentir um merda, maluco. E aí como é que funciona isso? Eu realmente tô curioso. Tem vários modos. Faz uma ficha. Existe vídeo. Vários modos. Existem várias técnicas narrativas pra isso. Inclusive tem um vídeo no Café com RPG falando um pouquinho sobre sessão 0 e como lidar com isso. Existem várias técnicas pra você entender o limite do seu jogador. Então, às vezes, como você falou, às vezes a gente lida com o problema quando aparece. Por exemplo, existem pessoas que têm fobias. Existem vários níveis de fobias. Por exemplo, eu tenho fobia de aranha. Mas o que me incomoda é a aranha aqui na minha frente. Aranha, né? Aranha de Skyrim, lá que o pessoal fez um mod pra mudar a aranha pra outro troço. Porque as pessoas que tinham fobia não podiam jogar Skyrim. Exato. Mas, por exemplo, no RPG, eu não tô vendo aranha. Tudo bem. Mas se botar uma miniatura de aranha... Se botar uma miniatura de aranha já me incomoda, entendeu? Existem coisas assim. Eu não tenho fobia de aranha, só um exemplo aqui. Então existem várias coisas nesse nível, várias coisas nesse âmbito. Mas, voltando pra é interessante isso. Parte Não, porque tem técnicas, né? Tem gente que faz uma ficha mesmo. Tique aqui seu trauma. E beleza, cara, faça isso. Vai lá e pronto. Tem gente que, por exemplo, eu quando faço minhas mesas online, nesse trabalho de narrador de aluguel que eu faço, quando eu sinto ali que é uma galera nova, que eu não conheço, que é legal ter esse papo, eu faço aqueles sites de pergunta anônima, tá ligado?
a pessoa pode fazer uma pergunta e você não sabe quem. Porque às vezes a pessoa até tem o trauma, tem Não quer vergonha de falar, falar, tem entendi. vergonha. Então é bom você não saber quem tá Interessante falando. isso, interessante E aí eu mando esse link pra galera e falo, manda aí o que vocês não querem que seja abordado no jogo, eu não vou saber quem Mas mandou importante e isso, pronto, importante tranquilo. isso. Nesse sentido, assim, você tá com pessoas E, que não e conhecem, assim, realmente... e eu gosto de jogo de terror, cara. E, Então porra, tem que eu vou tem que mexer, cutucar eu as vou coisas, incomodar. né? Com Eu certeza, vou incomodar. com certeza. Então vai que o maluco ali, a pessoa ali tem um problema com abuso Então. de alguma espécie e isso pode aparecer no Perfeito, jogo. perfeito. Porque são mesmo. temas O sombrios Jeff se mesmo. incomoda mesmo. Quem jogou Berengard com ele aí, ou jogou Palos. De nada. Paulo Ele é violentíssimo nesse terror aí, cara. Então deixa eu me Mas isso é retratar incrível, aqui, foi então. incrível. Eu tava tratando Sessão Zero como só fazer personagem. Né? Não é, né? Não Não é. é. O personagem é o de menos. Então cara. volta aí. Mas normalmente acontece, né? Tem Eu tô aquela pensando sessão... também, cara. Rebobinando. Tem aquela Não sessão, vamos né? gastar 30 anos para fazer Isso é uma horrível, ficha. É só isso é sentar e horrível. jogar. É, isso aí, não. Eu tô Você nessa também, mas Você senta na mesa e joga, Isso. né? Eu Depois que tava- você determinou isso, tem que terminar, né? Mas ficha de personagem não é um impeditivo. Não, é horrível né? mesmo isso aí. Isso aí eu A gente concordo tem, com você inclusive, total. uma técnica lá que não tá nesse livro aqui ainda, né? Mas eu quero colocar na versão final, que é a técnica de criação de personagem que a gente chama de trailer de personagem, né? É uma coisa que eu uso há 20 anos, desde que 20 anos, mentira, mas tem uns 15 anos que eu uso isso. Que é falar pro jogador o seguinte, cara, não faz seu personagem, eu não quero saber do prelúdio do seu personagem. Não me interessa, né, 30 páginas de prelúdio, não vem Joga interessa. fora essas 30 páginas de Não, personagem que horrível, você pelo amor de escreve. Deus. Se o cara já escreveu, mas é que tá. Muitas vezes, qual que é a função do prelúdio de personagem? É o cara te dizer a expectativa que ele tem do jogo. Não é? Ele vai escrever 30 páginas ali e você vai ler aquilo e falar, porra, ele quer ser um guerreiro, ele, porra, quer drama, porque ele botou bastante carga dramática nesse prelúdio dele e tal. E às vezes você não precisa de 30 páginas pra isso, você precisa entender a expectativa do jogador. Né? Então você fala pro jogador, cara, me dá um trailer do seu personagem. Aí o cara vai dizer, né, descreve pra mim, se fosse um trailer da sessão da tarde, né? Nosso jogo é um filme, vai passar na sessão da tarde. Quais são as cenas que seu personagem aparece no trailer? O que ele tá fazendo? Ah, o meu personagem ele pula de uma janela com uma daga na boca e ele escala uma muralha, encontra com uma mulher bonita e depois ele... Pronto, eu já sei que ele quer jogar, cara, com um ladinho no fanfarrão, né? Que ele tem essa expectativa. Já sei o que eu posso sugerir pra ele colocar na ficha dele. É um trailer de personagem, coisa curta. São ações, não é isso? Então isso facilita muito. Isso também, por outro lado, não é um prelúdio de 30 folhas de Ninguém lê, cara, background que você ninguém que tá lê. ouvindo a gente. Ninguém Ninguém lê teu prelúdio de 30 páginas, cara. Pois é. São E isso péssimos, amarra não, o né? narrador. E além de amarrar o narrador, isso frustra o jogador. Né? O cara escreveu lá, você não leu o meu prelúdio, você não viu que o bispo fulano traiu o meu pai na página 38. Não, isso às vezes amarra o jogador. E amarra o narrador. O narrador acaba tendo a obrigação de ler as 40 páginas de prelúdio ali e de colocar o bispo fulano na história. E às vezes nem é Né? toda a sua mesa. Um jogador faz isso, o jogo vai ser dele. Então, Exato. porque ele quis fazer 30 páginas e o outro brother te mandou um parágrafo, que é muito mais fácil de usar em jogo do que a porra das 30 páginas do cara. Então, Não, e nada contra prelúdio grande, né? E às vezes Eu tem tenho. prelúdio interessante. Desculpa, eu não tenho necessariamente. Mas se você tem 30 jogadores, como que você lê 30 prelúdios pois de é, 30 porra, não páginas? dá, sabe? cara. Que isso? Vamos lançar um livro, né? Cada um Exato. fez 30, a gente faz um livro de Termina contos, lá, acabou. brother. Escreve aí, né? Vamos publicar, né? Cara, eu sou muito... Quando eu tô fazendo meu personagem, né, eu normalmente boto em tópicos. É Porque, isso, é a se melhor eu quiser coisa. se eu quiser escrever depois, eu consigo escrever É, depois, mas tá aqui. Olha, por exemplo, é uma guerreira muito forte. Costuma conversar bastante com as pessoas. E a mãe dela teve 3 filhos, ela é a caçula. Pronto, tem aí 3 características do personagem. Mas é isso, é o ideal, cara. É só uma linha geral pro narrador quiser puxar. Pô, uma irmã tua apareceu. Aí. Pronto. Pô, acho E vai, isso legal. Quando a gente jogava Tormenta, né? Como eu falei que jogava Tormenta a vida toda, a gente fazia meio que umas inserções assim. Eu chamava um jogador, fora às vezes da mesa, né? Falei, cara, você tem um mestre aí, né? Que te ensinou, né? Que ele era de Tamura. Tamura é a parte oriental lá e Você tal, joga e... pro cara ver se o cara pega, né? E aí o cara falava assim, pô, eu tenho, esse cara era de Tamura antes de Tormenta se abater sobre ela e destruir tudo lá, né? Então ele tá em Tamura. Eu falei, pô, então vamos aprofundar isso aí. E aí uma das aventuras virava isso aí, o grupo todo pra ir lá pra ver o mestre. Então eu acho bacana isso. Não precisa ser o 30 páginas, mas Claro que não. você Justo. mergulha dentro das histórias ali pra pegar Isso aí. outras aventuras. E são outra coisa beats, né? também O cara que te dá uns beats ali pra você explorar. E é interessante também o seguinte, você trazer isso às vezes dentro do jogo. Porque se você faz 30 páginas de prelúdio, entrega pro narrador e o narrador lê, ele sabe disso. Agora o resto do grupo sabe de quê? Agora você, durante o jogo, você introduz uma cena ou outra, você, porra, num diálogo você fala lá,
com outro jogador, né? Numa interpretação, você comenta... Não, porque meu irmão é muito melhor do que ele faz padrão comigo. Justamente. Pronto, isso Quer dizer responde. que eu... É um diálogo positivo, pô. E dentro de Blackthorn? Todo mundo joga. Desculpa. Não, mas... E dentro de Blackthorn, como é que seria essa inserção, por exemplo? Vamos dizer que eu vou puxar aqui uma história de um personagem do grupo e como é que eu poderia tornar interessantíssimo isso num conflito entre etnias mesmo, vamos dizer assim. Você tem um grupo variado, diversificado, e aí como é que você puxaria aí, já que a gente está fazendo alguns improvisos aqui, como é que você puxaria uma história secundária de um cara desse? Esse cara ele começa numa ponta, ele vai para outra e um personagem não iria para essa outra ponta. Citando dentro do jogo, a estrutura do jogo. Existe algum conflito entre cidades que reverberam em alguma presente? Demais. Eu sou no líder, eu não quero saber de Ifígio, por exemplo. Isso é o básico. Né? Eu chutei aqui o mais padrão. A Terra dos Impérios, ela tem todo um legado de conflito. Né? Eles são os invasores, todo mundo sabe disso. Né? Não é segredo pra ninguém. Só um adendo. Ele usou o termo Terra dos Impérios. É como é chamada hoje a região da Paragônia, onde esse mundo conhecido está. Porque tinha um império grande de Sherak, se fragmentou, então acaba que as pessoas chamam de Terra dos Impérios, só para dar esse contexto. Justo. E existem também vários outros os reinos pequeninos, né? Como a Colina de Ferro, a própria Colina Celeste, que são pequenas regiões que foram dissidentes dos Irfígios ali. Então cada uma delas tem sua própria história, com seu próprio conflito com a Irfígia, ou são aliados da Irfígia, né? Uma das mais interessantes, na minha opinião, é justamente a Colina de Ferro, que é da onde o Dumaka vem, que é o personagem Numida que aparece nas artes. E lá eles são, eles já são, não quero dizer democrata, né? Como que diz? Uma coisa mais assim, quase um parlamentar, né? Eles são assim... Republicanos, né? Tem várias vozes, são já estão no momento da república ali e tal. Então eles têm esse condão aí de tentar espalhar essa noção pro resto do Império. Isso. Então, obviamente, que o Império não curte. Não né? curte eles. Mas ao mesmo tempo eles cumprem meio que o papel de uma Suíça, um território neutro, onde pessoas vão assinar acordos importantes e tal. Então eles têm algum poder também, alguma influência. Eles têm a confiança dos Irfígios da região como mediadores. Né? Justamente estarem nesse momento mais de criação da república, né? Coisa assim. Falaram em ter algum poder. Em fantasia medieval, como é a magia em Blackthorn Keep? Ela existe, ela não existe? Como funciona? A gente não ia fazer um RPG, né, sem ter maguinho. Né? Mas tem, por exemplo, a gente tem até aqui o exemplo aqui da ação de conjuração, mas a magia em Blackthorn Keep ela é muito sutil. Ela não é uma magia de D&D, que você vai entrar em combate, jogar uma bola de fogo, matar todo mundo e tal. Ela vem sempre com um custo, né? Ela sempre tem um preço. E normalmente esse preço é alto. Né? Não é incomum um conjurador no jogo acabar se matando, tentando fazer uma magia mais forte do que ele devia. Né? As regras são bem pesadas para esse lado. A ideia é sempre manter o jogador dentro de um limite razoável do que ele vai executar com as magias, porque elas são bem abertas, é muito parecido nesse ponto aí um pouco com Mago Ascensão, Ars Mágica, né? A gente bebeu muito também ali de Daemon, né? Aquele sistema de magia livre. E a gente chama de as magias de cisma. Você vê aqui na ficha acho que é o Haroldo que tem. O irmão Haroldo tem umas cismas, né? Ele só tem cura, né? Mas as cismas são as listas de magia, né? Os tipos de magia que você pode ter acesso, e a combinação entre as cismas fazem efeitos diferentes, mas uma jogada trágica pode fazer a magia sair pela culatra, então é complicado. Todas as pessoas podem lançar magia, existem... É uma arte... o acesso à magia é uma coisa que vem através ou de muito estudo, no caso da magia arcana, né? Ou de uma conexão mais profunda com o cerne da natureza, que é a magia mística, né? A parte mais mística da magia. E isso depende muito da construção dos personagens. Né? Na hora da construção dos personagens, como em outros RPGs, você tem que selecionar o acesso aos poderes que você vai ter. Né? Aqui nessa ficha da introdutória ainda não tem a parte de trás, mas na parte de trás da ficha final você vai ver lá os aspectos de personagem, né? Que vão determinar as habilidades básicas, habilidades centrais do personagem. Não posso entre elas... Não posso estar andando, tropecei e lancei uma bola de fogo. Não é bem assim. Okay. Funciona muito assim, ainda.
E vem ele. Pode falar um pouquinho de pedra ou não? Pode. Pode, então. Pode. Depende. Tem Depende da onde você tropeça, né? De que tipo de pedra, né? Não usem drogas. Dentro do mundo de Blackthorn tem um evento cósmico que meio que chamou a atenção de todos os povos, que a gente chama dentro da história de a primeira vinda. Temos aliens? Por aí. Que são o mundo de Blackthorn Keep tem muitos eventos no céu noturno, sabe? Cometas, asteroides, o tempo todo, né? Entre aspas, assim também. Tanto que é muito presente a ideia de estrelas né? De astrologia no jogo. Tem uma perícia chamada aqui de Exato. astronomia, né? Então, e essas pedras que caem, né? Aí a igreja chama a primeira vinda como a vinda do Deus deles no mundo uma primeira vez. Aí houve uma segunda vinda ao longo da história, que foi o que terminou com uma guerra, né? Foi o que terminou com a guerra entre Kalia e Xerá, que eram esses dois, o Império de Xerá se dividiu entre Kalia e Xerá, e eles terminam essa guerra no momento da segunda vinda, que é quando eles acham que é Deus falando, o conflito é errado, vocês devem parar. E aí chove aquelas pedras flamejantes do céu, e eles entendem isso como, opa, acho que Deus está bravo. E aí eles param de brigar, fazem um cessar-fogo ali e tal, e tentam, né, apaziguar. Claro que esse conflito continua e tal, né, porque são seres humanos no fim das contas. E essas pedras que caem do céu, elas são mágicas. Que são o que a gente chama no jogo de pedras aprendizes. elas têm a propriedade de absorver uma ideia, né? Um contexto e reproduzir ela em determinadas situações. Então, essas pedras são de fato mágicas, elas são muitas vezes catalisadores das magias realizadas pelos personagens que são estudantes do arcano do místico no cenário. Então não posso tropeçar e lançar uma bola de fogo, a menos que... Exato. Depende da pedra que você tenha tropeçado, né? Vai que você tá tentando fazer um fogo com a pederneira e uma delas é aprendiz, né? Aí já pode dar uma merda do caramba ali. Isso seria um ótimo chamariz de aventura. Teve uma explosão do nada e ninguém sabe o que aconteceu. Aí fui ver, era só um cara tentando fazer fogo com a pedra errada. E essa ideia de que, de vez em quando chove pedra mágica do céu é uma coisa que você esconde ali, você pode ter a qualquer momento estar numa situação onde você encontra uma dessas pedras, né? Você nunca sabe o que essas pedras fazem. Então a gente vai ter também um capítulo será que ela já não aprendeu algo, né? E o que é esse algo? Será que é perigoso para você de tocar nela, talvez? E por aí vai, né? Caraca, essas pedras mudam tudo. E essas pedras são, claro, que caçadas por pessoas que sabem o que elas podem fazer. Então a gente tem grandes organizações no mundo, como a própria igreja de Xerá, que intencionalmente tenta manter essas pedras dentro deles ali, para esse poder não ficar espalhado por aí na mão de um monte de gente, né? E considerando que as ruínas de Xerath são mais antigas do que todas as civilizações, e se tivesse uma pedra aprendiz caída no meio da Xerath antiga? E se ela for feita de pedra? Não é isso? Aí a gente vai entrar no... Então... Você tá cavando aí essa ruína, hein? Essa ruína é perigosa. Então... E há quanto tempo caem essas pedras no mundo, né? Os povos antigos sabiam disso. Pois é. Não sabemos. Exatamente. Cara, mexer com essa coisa meio persa assim, meio maia. Muito E tem uma coisa ali, ó, no meio do logo do jogo, eu só vou... Caraca, eu não tinha percebido isso aqui, bicho. Tá passando a foto dele aí direto, né? Galera que não tá... Acabamos! Descobrimos toda a lore do jogo! Então, agora que descobrimos toda a lore, vamos ir pra encerramento? Ah, sim, não, só ia falar, aquele brilho ali no meio do logo é uma pedra aprendiz, cara. Caraca, que não sei, né? Não sei quem foi que colocou aquilo aí. Estamos aprendendo a lore ainda. Quando a gente aprender tudo, a gente... Vai passar um negócio aqui, quer ver? Vamos ver, vamos aguardar. Cadê? Porque tá nas artes, vai passar já. Ó, isso aqui é uma cena do castelo, aí o Domaka olhando os subterrâneos, né? De uma área do castelo. Isso aí alguém se dando mal demais aí. Essa é uma reencenação do Rei Leão, da pecinha da escola. Aqui é esse momento da demo, né? Da cidade do lago sendo atacada. Opa! Eita, Lelê, olha aí. Deu 28, hein? Aí, tá vendo? Não queria falar não, mas dependendo do nível de desafio, 28 é crítico, hein? Possível aparição da pedra aprendiz e 28 no dado. É isso aí. Então é isso. Tem uma série de coisas pra gente mastigar ainda aí, que a gente quer dividir com o público. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala quando a gente vem assim conversar sobre o jogo, pra não dar spoiler. Não precisa. Não, mas esse tipo de coisa pro RPG
faz mais É diferença interessante, do que pro jogo eletrônico nesse primeiro momento, né? Aham. Que são diferenciais que atraem a galera. Pô, que legal, olha essa ideia e tal. Então, pro RPG que tem essa liberdade maior do ir e vir, né? De onde seu personagem pode chegar, o que ele pode fazer, é interessante falar um pouco sobre essas questões também. É isso aí. Então, eu acho que é isso, né? Infelizmente, vamos encerrar, né? Infelizmente, temos que acabar. Quando eu descobri o ponto principal que tá no logo, agora teremos que encerrar. Então, eu queria agradecer. Muito obrigada, Jeff. Muito obrigada, Romulo, por estarem aqui. Então... Romulo não, Romulo é você. Não sou eu, pô, é o Roberto. Roberto. Mas obrigado pra mim também. Gente, obrigada a você também por estar aqui. Muito obrigada por estar compartilhando mais um pouquinho desse jogo, que é jogo RPG, eu já tô ansiosa para os dois. Então, uma mensagenzinha final para a câmera, alguma coisa que vocês queiram falar? Queria agradecer pela oportunidade de a gente ter vindo aqui falar sobre o nosso projeto, né? E dizer que quando a gente tiver mais material, a gente quer voltar, né? Como eu disse, isso aqui ainda é um aperitivo. Tem muita coisa que a gente quer, que está preparado, que não está pronto para mostrar ainda, não está organizado ainda para ser mostrado, mas a gente quer trazer aqui também o criador de personagem, quando já tiver um momento mais final, e dividir isso com a comunidade, porque a gente está interessado mesmo em trazer a comunidade para perto da gente, receber feedback sobre o que a gente está fazendo, né? Receber ideias, porque, uma das coisas mais interessantes que a gente vê é a gente botar, por exemplo, um vídeo que está passando aqui, que tem uma casa que é na Glória, aqui no Rio. Aí um rapaz comentou, mas todo dia eu passo em frente dessa casa, cara, é muito diferente ver ela dentro do jogo, né? E, é isso que a gente quer, né? Quando eu vi a primeira vez também, que a gente viu o primeiro cenário pronto, né? Aí eu fui em Barra de São João e passei num lugar que tinha uma casa igual. E eu não foi assim, a gente não fez a casa do jogo igual àquela casa. A gente fez a casa no jogo, eu fui lá e vi a casa igual que estava no jogo. E pra mim foi diferente também. Acho que essa é a graça de ver jogo brasileiro, né? Justamente. Então, assim, essa proximidade com o público, pro público trazer coisa pra gente, né? De falar o que é interessante, o que porque a gente não sabe tudo, né? Obviamente a gente não sabe tudo, mas a gente não sabe também o que é interessante. Podem ter ideias aí que a gente não tem a menor ideia, a gente não tem a menor... a gente não alcança todos os lugares da cultura brasileira, é muita coisa, não é isso? Então a gente quer que o público também traga ideias pra gente, né? Sugira coisas pra gente, traga referências interessantes pra gente, e isso é que vai enriquecer o jogo. Da mesma forma que um RPG fica mais rico. Quando os jogadores trazem as influências deles pra mesa, eu acho que o nosso jogo também vai ter essa oportunidade de enriquecer com o público, trazendo coisas novas pra gente também. Faço eco aí das palavras do Roberto. Obrigado pelo convite aí, por ter recebido a gente para falar um pouco do jogo. Realmente dá para falar muita coisa do cenário em si, né? O cenário é muito rico. Você vê aqui a gente conseguiu arranhar algumas coisas que a gente não fala muito em outros lugares, né? Então isso já ficou legal aí pro Papo do Cultura, que já foi minha casa, né? Em certa medida aí por muito tempo. A gente teve longas campanhas lá de Paulos, de Beauregard. Se você não ouviu, veja, que são muito divertidas, esse cara aqui fazendo altas barbaridades dentro da mesa, com relações extremamente duvidosas e tal, mas enfim, jogou com o padre, então você imagina, né? Então é bom, né, tá aqui para poder falar um pouquinho desse novo projeto, do caminho que a gente está tomando, dessas escolhas criativas, mecânicas, etc. E é isso, aguardem que a gente vai voltar para falar um pouco mais, quando tiver uma parada mais robusta aí para mostrar. Então, é isso. Finalizamos por aqui. Então, se você quer ver mais ainda do Blackthorn Keep, que tem aqui não foi o suficiente para você, dá uma olhada lá no Milanesa Games. Como a gente falou, já teve uma entrevista também lá, falando mais sobre o jogo. Então, a gente fala bem mais sobre o universo. Aqui a gente falou de coisas que a gente não conseguiu explorar nos jogos, mas lá tem toda a história robusta de como começou isso e o que você pode ver no game. Então, é isso, galerinha. Muito obrigada por assistirem. Então, deixa seu like, comenta, já manda pra mim o que gostou. Então, é isso. Muito obrigada por assistirem.